mais uma vez, a gente tem um texto muito longo aqui, Juízes 13 a 21. Então, deixe a sua Bíblia aberta lá em Juízes, capítulo 13. Capítulo 13 fala sobre Sansão, capítulo 14 sobre Sansão, 15 e 16 sobre Sansão. 17 começa a falar de Mica, e aí vai falar sobre uma história relacionada a Mica. E lá no 19 é uma outra história falando de um levita e a sua concubina. E desta história a gente vai seguindo aqui até o final. Isso mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Lembrar aos irmãos que nós estudamos esta passagem, capítulo por capítulo, uma semana cada capítulo. Sansão parece que foi domingo à noite, e depois nós estudamos a história de Mica, do 17, 18, 19, 20 e 21, quarta-feira. Além dos estudos que estão lá na internet, no YouTube, na IPB Jardim Maringá, existe lá uma playlist chamada Juízes. Então, se você clicar lá, tudo que foi estudado de Juízes está nessa lista de vídeos. Até quero trazer um dia aqui, mostrar um pouquinho para os irmãos. Eu sei que a maioria, ou talvez alguns, conheçam bem, entendam bem, mas às vezes alguns não têm essa facilidade, né? De olhar lá, tem um botão ao vivo, tem um botão playlist, tem a sequência natural dos vídeos em ordem de chegada, e a gente pode estudar. Uma outra coisa que é também muito importante a gente fazer é pegar a Bíblia e ler, né? Todos os detalhes. Acredito que os irmãos fizeram isso, talvez, né? Ler os capítulos. Então, quando nós temos aqui, vou estudar a lição 10. Quando a gente começa? Com a leitura bíblica, né? Então, você pega a leitura bíblica. E fazendo essa leitura bíblica, você vai perceber um enorme número de detalhes que tem. A gente vai procurar ocupar o tempo trazendo grandes aqui, alguns detalhes. Os que eu estou lembrando, né? Porque não é possível, pelo menos para mim, eu não decorei 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Todos os versículos, todos os detalhes. Porque para quem viu é muito detalhe, muito número, né? Tantos guerreiros lutaram, voltou depois da 7ª vez. Então, são detalhes que a gente não consegue guardar todos. Mas porque a gente estudou recentemente, acredito que os irmãos também têm na mente alguns detalhes. De forma especial, eu vou, assim, se alguém vê que tem alguma passagem aqui específica, né, ou que eu pulei, ou que eu alterei, né, pode ajudar, né, para alguma pergunta ou coisa assim. Estamos familiarizados com Juízes. O tema é da fraqueza tiraram força, mas falando a respeito de Sansão. Mas não foi só Sansão, né, a fraqueza de outros líderes, de outras histórias que aconteceram. Nós percebemos que Deus providenciou que por meio dessas histórias, desses acontecimentos, a sua vontade fosse cumprida. E nós temos estudado exatamente isso, que nós não somos perfeitos. Os líderes de hoje não são perfeitos. Às vezes a gente exige, né, certas lideranças, certas perfeições. Sabemos que ninguém é perfeito. E a gente nunca pode deixar de lembrar que Deus vai agindo também por meio dessas questões que acontecem, talvez fora da vontade do Senhor, mas assim, quantas vezes muitas coisas boas vão acontecendo. E foi o que a gente viu aqui nessas histórias. As histórias, então, trazem sempre essa ideia, né, de que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Rei. Não foi por acaso que
Os textos de Juízes falam sempre sobre um líder que é levantado para acudir o povo, para ajudar o povo. Mas esses líderes eram imperfeitos. E por mais que fossem perfeitos, vamos pensar num rei perfeito, ele ainda não estaria resolvendo o problema. Como a gente viu há algumas semanas, né, no caso de... Olha, eu esquecendo os nomes. Gideão, né? No caso de Gideão, ele foi até uma certa altura, aparentemente tudo dando certo, um homem cheio de espírito, mas em determinado momento ele termina a carreira de forma difícil, ou seja, deixando o povo do mesmo jeito que assim ele encontrou. Outros líderes muito maus, né, como o filho do próprio Gideão, Abimeleque, que foi levando o povo para um caminho completamente difícil, dividindo as famílias e trazendo problemas. Mas em tudo, o testemunho do Senhor foi dado. Dissemos também, vamos repetir, que mais do que olharmos para a calamidade, percebemos o amor de Deus. Que Deus ama, apesar das dificuldades, apesar dos pecados do homem. Né? E quem somos nós para dizer o que Deus tem que fazer? Essa semana que passou, alguns devem ter visto a notícia que um Pedrinho matador foi morto. Né? Esse Pedrinho matador é considerado o maior serial killer do Brasil. Falam que ele matou mais de 100 pessoas. E no final da vida dele, ele está lá sendo batizado, está lá falando que mudou, teve a mudança de vida. Quem somos nós para acusá-lo? Né? Não sabemos. Isso aí é cada um com Deus. Sabemos que o Senhor, a misericórdia do Senhor, ela não tem limites, né? Ela é sem fim e ela pode atingir qualquer ser humano, independente de quem é. Às vezes tem pessoas que, vamos dizer assim, é uma boa pessoa, falando, então aquela pessoa educada, faz tudo certo, tudo de bom, mas ela nunca se rendeu a Jesus. Aí nós vamos falar, não, Deus é injusto, então, não salvar aquela pessoa. Quem somos nós para questionar ou para saber se Deus salvou ou não determinada pessoa? Mas vamos lá então, Sansão. Capítulo 13. A expressão da fraqueza tiraram força pode ser uma frase que define bem a vida de Sansão. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus, embora revelou fraqueza moral. Lembramos de Sansão? O texto começa dizendo, versículo 1, capítulo 13, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Qual foi a providência de Deus diante dessa dificuldade? Repare que aqui nem há um chamado, um clamor do povo, né? Não apareceu aqui, pelo menos, como em outras passagens, o povo clamou ao Senhor e o Senhor mandou um resgatador ou mandou um juiz. Aqui já, logo após o versículo 1, aparece a história, o início da história de Sansão, que foi a respeito de um anjo que aparece, o anjo do Senhor aparece a uma mulher estéril e diz, conceberás e darás à luz a um filho. Repare que essa história de Sansão, ela nos lembra muito a questão de Jesus, né? Jesus, ele nascido de mulher, um anjo aparece a Maria e fala, nascerá um Salvador, nascerá de você uma pessoa que será consagrado, que essa pessoa será o grande Salvador, o grande Libertador. E olha no versículo 5 que diz, o menino será nazireu, consagrado a Deus, final do verso 5, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel
do poder dos filisteus. Porque o verdadeiro libertador é Jesus. Esse aí é um dos que estão aí na lista. Esses são alguns dos chamados por Deus. Então aqui a gente começa no ponto A, o milagre do nascimento. É um milagre porque um anjo que aparece, um anjo que promete esse filho à esposa, né, Manoá. Ajudem aí, irmãos. Manoá, esposa de Manoá. E você percebe que já o chamado é específico. Havia um voto nazireu de não cortar cabelo, mas era algo por um tempo. E aqui ele é consagrado desde o ventre, tanto que a própria mãe, ela se abstém, né, de determinadas coisas. Aqui diz aqui no verso 7, tu conceberás, darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado de Deus, desde o ventre materno até o dia da morte. Então, há esse chamado especial. Queria um homem que seria cheio do Espírito Santo, que seria aquele que iria começar a libertar assim o povo. Manoá orou ao Senhor, e aqui nós vemos o caso, né, dela não ter entendido que era um anjo, ela pensou que era um homem, e a gente vai pulando algumas partes aqui, senão a gente não tem tempo suficiente, né, para todos os detalhes. Mas nós percebemos que assim foi o início. O início de alguém chamado. Qual era a situação? Versículo 1. Tornado o povo a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas não só isso, qual era a situação? Este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Um povo que estava praticando o mal, um povo que estava vivendo como escravo, sofrendo dificuldades. Deus manda esse libertador. Aí a gente pode também pensar, né, a respeito da nossa vida como filhos de Deus. Se nós estamos passando por dificuldades, e muitas vezes dessas dificuldades estão relacionadas ao nosso próprio pecado, nossa própria falha. E quantas vezes Deus faz como fez com esse povo? Você busca esses caminhos errados? Então eu vou te deixar ali, escravo, preso. Mas em um momento o próprio Senhor fala, não, eu vou te libertar. Vou providenciar meios para que você possa ser liberto. Então nós cremos, temos esperança que o Senhor nos dá essa liberdade, que o Senhor nos livra de todo mal. E na nossa história podemos passar por momentos ruins, mas virá esse momento, né, que o Senhor dá um renovo para nós, traz uma solução, abate os nossos inimigos e não a nós mesmos. Nós agradecemos, damos glórias a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade. Bom, a partir desse ponto A, nós vamos percebendo que uma história que tinha tudo para dar certo, ela começa a ter momentos ruins. Ainda no final do capítulo 13, né, nós percebemos o nascimento de Sansão, e aqui termina como se tivesse tudo muito bom, né? Olha aqui. Depois deu a mulher à luz um filho, chamou de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanadã, entre Zorá e Estaol. Mas o capítulo 14 já começa mostrando um desvio. Então nós não vamos ler, mas vamos contando aqui um pouco da história. Ele resolveu casar com uma mulher estrangeira, com uma das filhas dos filisteus. Agora, olha como que os caminhos de Deus são tão assim difíceis da gente compreender, né? Na frente a gente vai entender,
Mas no momento desse a gente não entende, porque Deus chamou Sansão para quê? Para combater os filisteus, para destruir os filisteus. Aí ele vai fazer o quê? Aliança? Eu vou casar com a filha de um filisteu? Eu vou fazer comunhão com ela? Onde que estava a cabeça de Sansão? Bom, em Deus não era. No propósito que ele tinha com Deus, não era. Só na sua paixão desenfreada, né? Eu vi ela, eu quero ela, eu vou casar com ela, e os pais falam, não, você não pode fazer isso. Não, eu já decidi. E aí, então, eles vão para um tipo noivado, casamento, e no caminho, de novo, Sansão se desvia, porque ele viu lá vinhas, aqui no caminho, ó. Aí tem como que chama a coisa? É vinha mesmo? Olival? Não, vinha mesmo. Está longe da Bíblia, gente. E o que ele faz? Tirou, foi para o outro lado. Voto nazireu, não pode nem passar perto de vinha. E ali ele viu um leão e matou um leão. Tudo bem, voltou para o caminho dele e foi embora. E aí conta-se que depois de alguns dias, ele passa naquele lugar e vê o corpo do leão com enxame de abelhas. E aí ele tomou um favo de mel e comeu. E levou para casa e deu para a mãe e para o pai. Sem contar que era de um cadáver. E eles comeram. Tudo errado. Não se poderia comer aquele mel. Estamos falando de um homem consagrado, um homem separado, um homem que fez um voto nazireu. Mas foi isso que ele fez. Já nesse momento aqui que ele está, vamos dizer aqui nesse noivado, nesse banquete, ele teve uma ideia, né? Vamos colocar um enigma. E aí ele colocou um prêmio. Então ele tinha lá 30 companheiros que estavam com ele. E aí ele diz, vou te dar um enigma, vou dar para vocês um enigma a decifrar. Se vocês decifrarem, vocês vão ganhar 30 camisas e 30 vestes festivais. E o enigma é, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E aí a gente sabe, né? Porque acabamos de falar que ele matou um leão, e ali tinha um enxame de abelhas, e tinha mel, e ele comeu o mel, que a solução da charada é o que está lá mais para frente, que fala qual coisa mais doce que o mel, e qual é mais forte que um leão. Então, a resposta é essa, né? Do forte, do leão, saiu doçura, saiu o mel. Tá? Mas para quem não sabe a resposta, aquelas charadas assim que a pessoa fala, né? E você fica tentando imaginar, eu tenho dificuldade, né? Às vezes eu tenho dificuldade de trazer uma resposta. Aparentemente é impossível a resposta, às vezes a resposta está bem próxima ali, depois que conta você fala, claro que era isso. Se ele não sabia. E desde esse momento, então, ele já foi meio que enganado por uma mulher, né? Essa mulher que ele tanto amou aqui, ela, influenciada por esses homens, foi perguntar para Sansão o que era o enigma. Depois de um pouco de insistência, ele conta, né? Sansão conta para a mulher e a mulher conta para o povo. Bom, resumindo, o que acontece? Sansão fica muito bravo, e ele não atinge aqueles homens especificamente, porque acredito eu que ele não queria criar uma confusão ali naquele momento. Ele vai até um outro lugar, que é dito aqui, desceu até os Asquelonitas e matou deles 30 homens, despojou as suas vestes festivais e deu aos que declararam o enigma. Então ele foi num lugar lá meio distante, porque ele não tinha como pagar, né, essa promessa dele. Só que não ficou por aí. Ele, bravo com isso, vai, digamos assim, até aquele lugar novamente, que o capítulo 15, verso 1, diz que ele foi visitar a sua mulher e vou ler um pouquinho antes aqui, irmãos.
Nesse momento, Sansão é cheio de ira, aí no versículo 20 diz: e ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste, ou seja, ele não quis mais a mulher naquele momento, certo? E aí, algum tempo, ele resolve lá voltar, visitar a sua mulher. Depois da confusão, da mulher entregar ele falou: não quero mais, deixa essa mulher aí. Só que aí ele se arrependeu e foi lá novamente ver a mulher. Só que aí a mulher falou: não, essa mulher já não é mais sua. E aí que tem a parte aqui, que Sansão põe fogo às searas dos filisteus. A história das raposas. Ele saiu, tomou 300 raposas e tomando fachos, as virou a cauda, e com cauda lhes atou um facho no fogo, no meio delas, e assim elas saíram. Incendiou, tanto assim em vários lugares. Lembra que nós falamos há pouco? Aparentemente, Sansão estava indo num caminho totalmente contrário ao caminho de Deus. Ele quer fazer aliança com os filisteus, quando a promessa ou a ideia é que ele venha vencer os filisteus. Então, por meio de um casamento, não deixou de ser uma aproximação. E nessa aproximação, não dando certo esse casamento, a sua ira volta-se contra quem? Contra os filisteus, que era o propósito inicial de Deus, dele voltar-se contra os filisteus. Então aqui há um primeiro embate grave em que ele vai atacar aqui os filisteus. E nós sabemos, irmãos, que nessas histórias, se você não apaga o fogo, se não tem um para parar, a guerra se torna algo incontrolável. Ela só vai aumentando a potência. Por isso, quando a gente tem alguma discussão, a gente tem que ser o primeiro a falar: não, deixa, não vamos tocar mais nesse assunto, deixa para lá. Porque se você for tirar a satisfação, saiba que o outro vai tirar a satisfação. E aí a gente vai viver numa eterna guerra. Porque o que aconteceu aqui foi que ele feriu, então, aqueles homens, né? Ou primeiro feriu digamos assim, a plantação, queimou. Mas ele ainda diz no versículo 7: se assim procedeis, não destruireis enquanto não me vingar. E feri-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Mas o que aconteceu aqui, irmãos, para ele ficar tão bravo assim? Os filisteus mataram a mulher. Que mulher? A mulher que ele assim amou. Olha o versículo 6. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e ao seu pai. Então vamos rapidamente a sequência. Sansão perdeu lá a charada, ficou bravo e pôs fogo lá no campo dos filisteus. Os filisteus, sabendo que foi Sansão, foram lá e mataram a mulher. E agora Sansão diz: eu vou ferir vocês. Correto? Aqui, na sequência, como foi a sequência, os filisteus se acamparam aqui com Judá e conversaram com eles e fizeram um trato lá dos judeus entregarem Sansão. Olha como está tudo invertido. Os judeus não são amigos, eles não tinham que entender que Sansão é libertador. Como eles vão entregar Sansão para os filisteus? Sansão concorda com isso, dizendo o seguinte: vocês só vão me entregar, vocês não vão me matar, vocês não vão ir contra mim. E eles: não, nós vamos só te amarrar e te entregar. E aí Sansão aceitou, porque ele sabia que aquelas cordas não seriam fortes. E ele estaria lá no meio dos filisteus novamente. Ele vai até lá, e aí com uma queixada de jumento,
ele, tomando aquela mão, matou 1000 homens. Então as coisas estão indo em sequência. Só 2 histórias breves aqui. Novamente, o capítulo 16 começa com ele indo atrás de uma prostituta. Nessa questão, aqueles homens viram oportunidade de pegar Sansão. Nós vamos ficar aqui de tuca, a hora que ele for embora, nós vamos matá-lo. Só que também não adiantou. Sansão saiu mais cedo e diz que ele quebrou lá as portas da cidade, né? As portas da cidade que representavam muito, né? As portas da cidade é como se fosse um muro de proteção, um lugar que haviam reuniões, e aí ele demonstrou que ele tinha poder sobre os filisteus. Na sequência, ele apaixona-se novamente por uma mulher. Aqui não fala que ela era prostituta, poderia ser, que é a história mais conhecida de Sansão, Sansão e Dalila. E nós temos aqui este homem que vai novamente, como aconteceu na primeira vez, ser traído por uma mulher. Provavelmente ela foi ameaçada e ela não tinha muita escapatória. Ou ela tentava entregar Sansão e ganhava um prêmio, vamos te dar dinheiro. Ou se você não fizer isso, nós vamos aí fazer algumas coisas contra você. Então foi nesse meio sentido que Dalila começa ali a tentar descobrir qual é o segredo da sua força. E a história é interessante que aqueles, digamos, grupo de filisteus ficava meio que escondido num lugar próximo ali, o quarto onde o Sansão estava com Dalila, e ela, vamos dizer, perguntava qual é a sua força, e ele falava uma coisa lá errada, né, que não era verdadeira, e aqueles guardas ficavam quase que prontos para sair. Então a gente tem a ideia de que Sansão via essas pessoas, mas em um comentário diz que Sansão não necessariamente viu essas pessoas, eles ficavam por ali, né? E quando Sansão se desvencilhava, seja de corda, seja do quê, Dalila só reclamava: você não digamos assim, não falou a verdade para mim. Vamos tentar encontrar aqui isso que eu estou falando aqui de forma resumida aqui no texto. No versículo 6, por exemplo, disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força? Com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu Sansão: se me amarrardes com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, que eles estavam escondidos. Então ela lhes disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Essa frase poderia ser uma frase de alerta para que eles saíssem de lá. Mas eu creio que eles não saíram enquanto não visse que Sansão estava realmente preso. E aí, quando ela disse os filisteus vêm sobre ti, Sansão, ele imediatamente quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada, assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim. Porque ficaria muito assim estranho, né? Se Sansão visse aqueles homens, ele cair novamente na lábia de Dalila. Mas em um momento, ele realmente conta a Dalila a verdade, que era o cabelo, né? Todos nós sabemos, se cortar os cabelos, eu vou perder a força. Versículo 19, sabendo da verdade. Versículo 19, então Dalila fez dormir a Sansão de joelhos, Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, retirou-se dele a sua força,
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha tirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Voltando de novo. Sansão, chamado por Deus, escolhido, cheio do Espírito, viveu uma vida totalmente diferente da que ele foi chamado. Era para destruir os filisteus, ele começa tentando fazer paz com os filisteus. Mas por não ter um casamento bem-sucedido, ele começa a ter uma grande discórdia com os filisteus. E aí os filisteus também se intensificaram na discórdia. Para os filisteus era código de honra prender e matar Sansão. Tanto que aqui há uma grande alegria. Versículo 24. O nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo. Então Sansão está sendo levado preso, cego, e eles estão se alegrando, dizendo que o nosso Deus, que não era Deus nada, né? Os nossos ídolos. E não foi Deus, o Deus deles. Foi o nosso Deus que permitiu que Sansão chegasse a esse ponto. Humilhou Sansão para que ele pudesse novamente recobrar a memória e voltasse para Deus. A gente falou em outras ocasiões, quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, muitas vezes Ele permite que a gente passe essas situações. Mesmo assim, às vezes usando essas situações, não para a gente se distanciar de Deus, mas para a gente continuar nos aproximando do Senhor. E quantas vezes, para que nós estejamos voltando para o Senhor, Ele permite que a gente passe por grande humilhação, como foi a história de Sansão. O final da história de Sansão todo mundo conhece. Ele foi levado para um lugar e colocado em pé entre colunas, meio que central, e ali ele ora ao Senhor. Clamou ao Senhor, verso 28. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me forças só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E assim Deus dá força. Só que essa força, além de matar os filisteus, uma quantidade enorme, né, de pessoas que estavam naquele lugar, que era um lugar muito grande, mas também Sansão morre, nesse caso aqui, perde a sua vida. Sansão foi um homem que viveu confiando nele mesmo, mas não tanto em Deus, mas Deus assim ainda providenciou para que os caminhos fossem trilhados para o bem. Voltando aqui à nossa lição, o ponto A fala sobre o milagre do nascimento, ponto B, o mulherengo e machão egoísta, falando que ele não vivia para Deus, mas para si mesmo. Ponto C, libertador. Aqui diz sobre ainda o capítulo 16, que Deus mostrou o seu verdadeiro poder que surge na fraqueza humana. Sansão ainda revela grande força, e ele nessa questão aqui, em todos os aspectos, todas as situações, ele foi vencendo o inimigo. E aí nós terminamos aqui esse tópico aqui, que é o maior, dizendo que Sansão descobriu força na fraqueza, uma força muito maior do que a que ele tinha provado durante toda a sua vida de fanfarrão. Infelizmente, com sua morte, constatamos que não existe final feliz para quem se entrega ao pecado. Deus, porém, não desistiu do seu povo e a história cumprirá os planos divinos. Vem aí o descendente de mulher que esmagará a cabeça da serpente, o rei do seu povo, cuja força está no
Espírito do Senhor. Então, o autor termina esse tópico com aquilo que ele falou lá na introdução. Em um determinado momento aqui no começo do texto, nós lemos que o anjo falando, né, a respeito de Sansão, que ele seria aquele que iria começar a livrar. É 13, versículo 5, no final do versículo 5. Começar a livrar Israel do poder dos filisteus. Nós sabemos que não existe final feliz nesse mundo, né? Mas existe um processo em que nós nos aproximamos mais do Senhor. Ponto 2, a degradação moral de Israel, 17 a 21. A história de Mica foi uma das últimas que nós falamos na quarta-feira. Então, nós terminamos o livro de Juízes numa semana, e na outra semana a gente voltou para a revista no capítulo 1 de Juízes, parece que foi isso. E é uma história que exatamente ilustra a degradação moral de Israel, que é a mesma degradação moral que nós encontramos hoje no mundo. Quando você fala, o mundo está perdido, olha o que está acontecendo, olha, fulano fez isso, olha, o pai matou o filho, ou o filho matou o pai, ou não adianta a gente ficar aqui, né, dizendo as barbaridades que existem nesse mundo, porque existe barbaridade. Semana passada mesmo eu estava vendo uma reportagem, depois eu falo, não sei para que eu paro para ver essas coisas, né? Mas não sei quantos viram, eu não sei direito a história, mas eu sei que uma pessoa foi tirar satisfação por causa de um dinheiro, ele pegou um dinheiro, ele emprestou um dinheiro para uma pessoa, e essa pessoa não pagava a ele. E aí ele cobrou essa pessoa, e esse homem diz que foi ameaçado. Então, além de não receber o dinheiro, foi ameaçado. Aí tem um vídeo quando mostra ele chegando perto do carro dessa pessoa, que não pagou ele, e com esses álcool gel, jogou um monte de álcool gel. Agora você imagina o poder de explosão que tem isso, né? E pôs fogo na pessoa, e matou a pessoa, em resumo, né? Sem detalhe, já foi detalhe demais. Aí, aquele Cabrini estava investigando essa pessoa. E ele falou, não, mas eu não fui matar. Mas como você não foi matar com um álcool na mão, um fósforo, um isqueiro na mão? Não, eu fui lá conversar. Mas ele me ameaçou. Ele falou que ia me matar. Aí eu tinha que me defender. Olha as histórias, gente. Mas independente da história, você fica imaginando o grau de loucura que é o ser humano, a ponto de simplesmente atentar com a vida de uma pessoa dessa forma. Quantas pessoas matam de formas cruéis? Aquele tal do Pedrinho Matador também, tem cada história maluca dele matando as pessoas. Quanta maldade existe no mundo? Quantas pessoas roubando os outros? Quantas pessoas cometendo todo tipo de crime? E é isso que nós vamos ver aqui, irmãos. Nós não vamos atentar para os detalhes, porque realmente o tempo não dá. Vamos falar mais uns 10 minutos apenas. Mas lembra da história? Só esse início aqui do capítulo 17, quando nós falamos na quarta-feira, nós contamos os diversos absurdos que estão aqui. Porque às vezes a gente lê a Bíblia tentando concordar com o que está ali, né? E a gente não tem que fazer esse tipo de leitura. A gente tem que fazer uma leitura, não discordando da Bíblia, mas quando é uma leitura de uma história, a gente tem que fazer uma leitura da história percebendo que está se contando uma história, não está fazendo um ensinamento de como a gente deve agir, né? Então aqui não é falando o que você deve fazer, você deve comprar um ídolo do lar, você deve roubar sua mãe. Não é isso. A gente tem que ler a história e entender. Então a história aqui, em resumo, que esse tal de Mica, ele roubou a sua mãe. E a sua mãe foi rogar praga, maldições para com aquele que roubou. Quando ela disse isso, ele, por medo dessa praga da mãe, disse, fui eu que roubei.
Então, tudo errado, né? Filho roubando mãe. Mãe rogando praga no ladrão. Embora que ladrão dá vontade, né? Mas mãe rogando praga no ladrão. O filho confessando que roubou a mãe. Aí você pensa, essa mãe vai dar uma dura no filho. Não, aí a mãe dá o dinheiro para o filho. Fica muito alegre para o filho comprar um ídolo. Isso aqui é do povo de Deus. Comprar um ídolo. Para quê? Para adorar a Deus? E aí a história só vai se prolongando. Esse homem tinha várias imagens. E de repente aparece um levita, que era um homem, um moço, vamos chamá-lo de um pastor, que devia estar lá na tribo de Levi, lá pregando. É um levita que está vagando pelo espaço ali. E aí ele fala, você já foi levita? Vou te contratar para você ser o meu pastor aqui dos ídolos meus. Então, uma bagunça geral. E aí, depois entra a história da tribo de Dan. A tribo de Dan não aceitou, houve aquela separação direta das terras, um por um. A tribo de Dan não aceitou sua terra e está procurando uma outra terra, que não era a vontade de Deus. E aí encontraram um lugar próximo aqui, dessa casa do Mica. E passando por lá, viram os ídolos. Passaram por um lugar aqui chamado a Zorá e a Estaol, e viram que aquele lugar era um lugar bom, era fácil de conquistar, e era um lugar bom para eles morar, diferente de antes, né, irmãos, que as pessoas iam para um lugar, não era porque era fácil, é porque Deus mandou ir para lá. Então, às vezes a batalha era dura, mas Deus ia à frente. Aqui eles foram procurar um lugar fácil. Como viram os ídolos e como viram esse levita, eles voltam para aquela casa para roubar os ídolos. E o levita fala, como que vocês vão fazer isso? Não rouba. E o que o povo de Dan fala? Que isso? Vem comigo, vem com a gente. Você vai ficar aí servindo esse Mica um só? Se você pode ser o sacerdote, o levita de um povo todo, vem com a gente. E ele foi. Abandonou seu amigo lá e foi. Quando o Mica vai tentar tirar satisfação, ajunta um grupo de pessoas para ir lá falar, vocês me roubaram. Sabe quando você vai tentar falar com o ladrão, você descobre quem é o ladrão e você vai falar para o ladrão, você me roubou. E o ladrão fala assim, olha, é melhor você ficar na sua aí, porque além de te roubar, eu posso fazer coisa pior, né? Então você volta com esse povo lá para o seu cantinho e fica quietinho lá, que a gente não faz mais nada contra você. Ou seja, além de não devolver, eles ameaçaram Mica e os seus amigos. Então, essa história ela vai indo, mostrando essa confusão toda. E o texto termina com uma das piores histórias, que é aqui a partir do capítulo 19, de um levita que tem uma concubina e ele discute com essa concubina, devolve para os pais dela ou para o pai dela. Depois ele faz igual o Sansão, né? Arrepende e volta lá para trazer de volta aquela concubina. E aí, nesse caso, ele vai fazer uma viagem perigosa. E conta-se que ele então para num lugar, encontra um senhor que diz, vocês não devem ficar aqui na rua, nessa praça, vamos lá para a minha casa. E aí conta-se que eles foram para casa, mas mesmo estando na casa, alguns homens maus da cidade rodearam a casa e, batendo lá, falavam para esse velho, traz-nos para fora esse homem que entrou na tua casa, que vamos abusar dele. Então, cada vez pior, né, a história? Cada vez pior a história. Na sequência, aquele homem não entrega o velho, né, o senhor que estava acolhendo, não entrega o homem, mas por fim é entregue a concubina, né, o levita entrega a sua concubina, que ela é morta. No outro dia, ele sai à porta, achando que ia encontrar a mulher lá, vamos embora, né? Vamos lá, vamos embora. Aí ele percebeu que ela estava morta.
Interessante que ele entregou a mulher, né? No caso aí, ele como homem, ele devia falar, não, já que não tem jeito, fiquem aí, eles querem a mim, então eu vou lá, eu vou sofrer as consequências, né? Mas ele entregou a mulher, né? Não, vai lá, então, achando que não ia acontecer nada com ela. Eles mataram aquela mulher, depois de tudo quanto é maldade que fizeram com ela. E aí ele, baseado nessa questão toda de vingança, de maldade, tem uma das cenas mais chocantes aqui que nós encontramos na Bíblia, quando ele corta essa mulher morta em 12 pedaços, e leva um pedaço para cada tribo, para chamar a atenção daquelas tribos, para que eles fizessem alguma coisa contra esses malfeitores. E aí aparece uma guerra enorme, né? Nessa guerra, a gente não tem tempo para contar todos os detalhes, mas nessa guerra, esses benjamitas, que eram os homens maus, quase todos morreram, e depois, com medo que essa tribo terminasse, o povo aqui, o restante do povo das tribos, providenciaram meios aí, mataram mais homens, né, para que aqueles benjamitas que sobraram tivessem mulheres e a tribo continuasse. Mas aqui a gente sempre viu, como a lição disse do início, todas essas histórias são para mostrar esse poder, a misericórdia de Deus, e que Deus não desiste do povo. Voltando aqui para a lição, o tópico 2, a degradação moral. Então, Mica e seu ídolo, ponto A, Mica e seu ídolo, ponto B, nunca se viu nada parecido em Israel. Então, a maldade que nós acabamos de contar, nunca se viu nada tão ruim em Israel. E mais uma vez concluímos dizendo a mesma coisa, Juízes clama desesperadamente por um Salvador perfeito. Irmãos, segunda-feira você liga a televisão, você vê as reportagens, você vê os desastres naturais, você vê os problemas, você vê os assaltos, você olha para você vê a sua depressão, a sua tristeza, o seu pecado. O que você pensa? Eu preciso desesperadamente de um Salvador. Essa é a consciência que nós devemos ter. Por que Deus permite que nós passemos por essas aflições, pelas dificuldades? Para que a gente nunca se esqueça que nós necessitamos de um Salvador. Quando nós encontramos com a realidade do pecado, é para quê? Para que a gente não se esqueça que nós precisamos de um Salvador. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de Jesus, continuando a nossa leitura em João. Leia o capítulo de João completo, né? Nós não vamos chegar até o fim do capítulo 1, mas leia o capítulo de João hoje. Nós vamos falar sobre Jesus, porque só Jesus pode dar solução para a vida, para a nossa vida, para a humanidade. Porque o mundo sem Jesus, ele vai ser inventador de males. Aí você vai sempre olhar a notícia e vai falar, eu nunca tinha visto tamanha maldade. Sim, porque cada dia o coração humano enganoso está inventando novas maneiras de se afastar de Deus, de manchar o mundo com tristeza. E nós precisamos de Jesus para não ir com o mundo. Não é só para ser protegido do mundo, não, irmãos. É para nós não nos tornarmos o mundo. Nós precisamos de Jesus. Conclusão. Sansão foi desastroso em sua vida e em meio ao seu desastre pessoal, Deus cumpriu todos os seus planos, que ultrapassaram a capacidade de juízo de Sansão. Então, Sansão é uma história bem interessante que, apesar de uns caminhos todos tortos que Sansão tomou, Deus foi conduzindo para o bem. O povo de Judá estava cativo por 40 anos. E Deus os libertou dos filisteus por meio de Sansão. Seja o caminho que foi, mas foi isso que aconteceu. Assim como as demais histórias que seguem até o fim do livro de Juízes, Deus provou seu amor em não desistir de seu povo que chegou ao nível do barbarismo, o que nos conforta por sabermos que mesmo que soframos a dolorosa correção de Deus, ainda assim
seremos para sempre amados. Aplicação, louve a Deus pelo Rei Jesus. Essa revista nos faz pensar nisso. Agradecer a Deus por Jesus, por termos Jesus. Aplicação, questione, pergunte, olhe para dentro de você mesmo. Como a sua vida pode ser mais governada pelo Evangelho? Que tipos de obras da carne ainda precisam ser eliminadas de sua vida e substituídas pelo fruto do Espírito? Ore e peça a Deus força para alcançar a vitória. Ore pelo mundo, pelas situações que nós vivemos, mas nunca desespere, né? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas ore, que sejam conhecidas diante de Deus essas preocupações, pelas petições, ações de graças, assim, e o Deus vai nos dar a paz que o mundo não tem, mas que Jesus nos dá.